Bem, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos por cederem parte da noite de vocês para estarem conosco nesse momento tão importante. E eu agradeço especialmente à Ordem Demolei, ao irmão César Saldanha, ao capítulo Emuná número 850 e a toda a maçonaria que tão carinhosa e responsavelmente abraça as causas mais importantes e relevantes da nossa sociedade, cumprindo um dever cível e caridoso de lançar os seus olhares para a sociedade naquilo que nós mais precisamos. O mês de setembro, ele é marcado por um acontecimento que se avulta ano a ano. É o Setembro Amarelo de valorização da vida, marcado, conforme dito pelo César, pelo dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, não apenas buscando ou pensando no combate ao autocídio, mas a preservação da vida como um todo. Sempre que eu sou chamado a falar onde quer que seja, eu costumo pedir primeiramente a Deus que me ilumine os pensamentos para trazer da melhor forma o melhor conteúdo no formato de sementes, e que estas sementes encontrem solo adequado dentro dos nossos corações para que elas possam germinar e produzir bons frutos. Por isso, eu agradeço e peço as bênçãos do grande arquiteto do universo, do Mestre Jesus, que nos abençoe e sempre nos ampare, para que mesmo em meio às minhas imperfeições possa fluir a mensagem límpida, consoladora e útil nesta oportunidade. A minha fala aqui, ela não é psicológica. Eu não sou psicólogo, apesar de uma linha de estudo que eu gosto muito, do comportamento humano na base do consumo. Ela também não é religiosa, apesar de muitos me conhecerem pelas reflexões sobre a existência nas bases da doutrina espírita. A minha fala hoje é como um amigo que visa ajudar, de informar, de dar os caminhos para que todos encontrem o socorro e saibam que não estão sozinhos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de saudar uma iniciativa que nós tivemos nessa semana, né? Do Comando Geral do Bombeiro do Estado de São Paulo, na pessoa do Coronel Max Mena, do Coronel Valdir Pavão, que é o comandante da Escola Superior de Bombeiros lá de Franco da Rocha, e também do Major Diógenes, que é um grande homem a serviço do bem. E eles fizeram uma série de palestras, essa semana foram lives, falando a respeito da preservação da vida. Eu vou colocar aqui no chat do nosso bate-papo um link de uma das palestras, é a palestra do Augusto Cury, e desse link a gente consegue ter o acesso lá ao canal do Corpo de Bombeiros, e aí a gente vai poder ter acesso às outras palestras da Isabela Camargo, do próprio Major Diógenes, do Sérgio Cortella, que vai ajudar muito a gente, né? O Corpo de Bombeiros tem um trabalho muito bem feito nessa área de preservação da vida, né? É o core business da corporação, que é ajudar, olhar para o próximo e ajudá-los. Ressalto aqui também, né, eu vou falar isso algumas vezes ao longo da nossa fala também, o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o nosso CVV. Então tem sempre lá, né, o CVV DISC 188. Gente, o CVV, ele é formado por voluntários que ajudam pessoas em situação de desespero. Naquele momento em que nós não encontramos saídas, que nós não encontramos aquele que possa olhar para nós, muitas vezes está ali naquela chamada 188, aquele braço amigo, aquele ombro amigo que pode nos ajudar, que pode nos ouvir e ajudar a gente a sair de uma crise. Para a gente ter uma ideia,
O CVV recebe diariamente aqui no Brasil de 10 a 12 mil ligações por dia. 10 a 12 mil ligações. E são pessoas que ajudam centenas de milhares de pessoas todos os anos aí. Grupos e entidades se mobilizam para conter isso que já não é mais um surto. Quando nós estamos falando a respeito de suicídio, já que esses termos ficaram muito comuns para a gente hoje em dia, né? Nós temos o surto, que é quando é um episódio de grande vulto, mais isolado. Nós temos a epidemia, quando isso acontece, mas ainda está setorizado. Nós temos a pandemia, que é quando é geral, conforme a gente está vivendo hoje. E temos aquele momento que se torna endêmico, ou seja, faz parte da nossa vida sempre. E infelizmente, quando nós falamos de pessoas que atentam contra a própria vida, nós estamos vivendo um momento endêmico. Em todas as partes do mundo, em todas as classes sociais, nós convivemos com um número assustador de pessoas que atentam contra a sua própria vida. Para termos uma ideia, e o foco não é esse, é só mesmo para informar. Quem tiver condições de anotar, quiser ter essas informações, elas também podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde ou na Organização Pan-Americana de Saúde. Mas nós temos informações que a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Significa que até o final desta nossa fala, cerca de 60 ou 70 pessoas terão tirado a sua própria vida nesse curto período de tempo. Esse número por si só já seria absurdamente alarmante se a gente não parasse para pensar que além dessas 2.000 pessoas que se matam todos os dias, que essas cerca de 800 mil pessoas que se matam todos os anos, ainda nos choca saber que para cada pessoa que tem êxito na tentativa de suicídio, nós temos outras 3 ou 4 pessoas que tentaram, não conseguiram, mas tentaram. Nós estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas adicionais que atentam de forma direta e incisiva contra a sua própria vida. E é mais chocante ainda saber que estes são os números oficiais, que por trás destes números nós temos uma multidão de casos não reportados, que não são possíveis de serem concluídos, que não estão considerados como atos contrários à própria vida. É aquela pessoa que todos nós conhecemos quando não estamos vivendo, mas são aqueles que desistem de viver, que deixam de tomar os seus remédios, que abandonam os tratamentos de saúde, que deixam de se cuidar de alguma forma, que provocam voluntariamente e de forma velada um acidente, que abusam de drogas lícitas ou ilícitas. Sabemos pela Organização Pan-Americana de Saúde que mais de 3 milhões de pessoas morrem anualmente por uso nocivo de álcool. Não é o uso abusivo, é o uso nocivo, ou seja, o uso do álcool extrapola as quantidades que a pessoa consiga viver daquela forma. Não deixa de ser um processo também de autoextermínio. E entrando ainda nessa seara, nós sabemos que muitos casos de tentativas de suicídio se dão após a ingestão de alguma droga, alguma bebida, para que ela tenha coragem de fazer. E hoje, olhando para o nosso cenário dos nossos jovens, o suicídio já é
a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E esses grupos se misturam, porque dentre os grupos de risco não existe uma delimitação tão clara. Porém, algumas questões, alguns motivos nos chamam a atenção e ajudam a clarear para que a gente mesmo possa identificar. Porque todos nós estamos sujeitos, eventualmente, a termos pensamentos suicidas. Não significa que nós vamos tentar ou planejar um ato suicida, mas pode passar pela cabeça de, eu vou dar um fim nisso. Seria bom que isso acabasse. Então nós temos alguns grupos de destaque, e aí entram lá aqueles grupos vulneráveis, aqueles que sofrem discriminação. Aí foi muito comentado nos últimos anos, e isso perdura, que são as pessoas que sofrem, né? Hoje a gente chama de bullying, né? Antigamente, mais para trás aí a gente fala que era zoação, hoje é bullying. E aí fica um conselho que eu dou como pessoa na sociedade, como pai, como estudioso do comportamento, que nós precisamos preparar os nossos filhos, sobrinhos, netos, aquelas crianças a terem frustrações. Nós sabemos, e às vezes eu converso muito abertamente com meu filho, dizendo que nem sempre a vida é justa no nosso olhar. Nem sempre nós recebemos aquilo que nós gostaríamos. Nem sempre, depois de fazer tudo certinho, nós vamos receber a recompensa que nós esperamos. Então nós precisamos preparar os nossos jovens a terem frustrações, porque senão na primeira zoação, no primeiro bullying, na primeira nota baixa da escola, na primeira decepção amorosa, nós vamos ver os nossos jovens, às vezes, cometendo um ato de loucura, impensado. E o suicídio, ele está ligado a fatores que não são simples, mas que por vezes passam despercebidos. Um deles, que é muito comum no nosso dia a dia, e a Organização Mundial da Saúde fala a respeito das milhões e milhões de pessoas que são acometidas pela depressão. Todos nós temos quadros, episódios depressivos. A perda de um ente querido, de um filho, de um amigo, da mãe, de um pai, a perda de um emprego, uma traição, uma frustração qualquer. Isso pode gerar um quadro depressivo. Não quer dizer que seja uma depressão, mas esses quadros depressivos são passageiros. Eles vão acontecer. É natural que nós nos entristeçamos com a perda de um ente querido, com uma desilusão qualquer, mas isso vai perdurar uma semana, duas, um mês no máximo, talvez. Mais que isso, a gente tem que acender um sinal de alerta em nós mesmos. Quando não em nós mesmos, naqueles que estão próximos a nós, para que a gente tomar cuidado com aquele pensamento, não, isso não é nada. E aí a gente começa a se introjetar, a gente vai se fechando, a gente vai se envolvendo naquelas energias, e aquilo vai tomando conta do nosso ambiente, no nosso ambiente mental. E aí quando vê, a gente já não está mais saindo da cama, a gente já não abre mais a janela, a gente já não quer mais conversar. Então a gente precisa ter cuidado com esses momentos, para que um quadro depressivo não se torne uma depressão. Se a gente avança nas pesquisas a respeito disso que nos aflige, nós vamos ver que o mundo tem um perfil de ansiedade. A gente cultiva essa ansiedade no nosso dia a dia. Nós somos levados a isso.
Eu tenho um tio que comenta que o homem andava a pé e tinha pressa. Com o tempo ele viu que ele podia montar um animal, e ele montando o animal ele chegava mais rápido aos lugares e tinha pressa. Com o tempo ele desenvolveu a motocicleta, o automóvel, e chegava muito mais rápido e ele tinha pressa. Criaram-se os aviões, os transportes rápidos, os trens, e o homem continuou tendo pressa. A gente mandava carta, escrevia a carta à mão, colocava no envelope, selava, levava no correio, isso levava, 7, 10, 15 dias para chegar no destino. A pessoa lia, aí ela ia lá, na hora que ela podia, ela escrevia a carta de volta, a resposta, envelopava, punha selo, levava no correio, levava outros 10, 15 dias, e a gente tinha pressa. Hoje a gente manda o WhatsApp, se a pessoa não responde em 3 minutos, você fala, meu Deus do céu, o que será que ela está fazendo que ela não me respondeu ainda? Então a gente é levado para esse limite da ansiedade, e nós precisamos nos conter quanto a isso. A gente precisa fazer esses esforços, porque senão a gente surta. Lá nesse link que eu coloquei no chat, que é a palestra do Augusto Cury lá para os bombeiros de São Paulo, a gente vai encontrar no canal e nessa semana de preservação da vida a palestra, né, a live da Isabela Camargo, que era uma repórter, muitos vão lembrar dela na hora que verem, e ela é uma estudiosa da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, que é oficialmente diagnosticados 20 milhões de pessoas no Brasil com a síndrome de burnout. O que é o burnout, Danilo? Eu não entendi. A burnout é o limite do estresse. É aquele momento que a pessoa está num estresse tão grande, está num movimento tão alucinante, que se ela não parar, ela trava. Se ela não parar, ela morre. E, gente, o nosso organismo ele é muito inteligente. A gente vai ver lá, se a gente assistir a palestra do Augusto Cury, ele vai falar dos bilhões de células que compõem o nosso organismo. Nenhuma das células está preparada ou foi programada para morrer. Sempre que a gente entra em sofrimento, as nossas células lutam. E quando a gente está falando da síndrome de burnout, né, que é esse torrar, né? A gente pode fazer uma analogia aí com o equipamento elétrico, né? Quem futrica aí nos equipamentos vai encontrar uma pecinha lá que a gente chama de fusível. E para que serve o fusível? É para ele estourar antes de queimar o equipamento. Então queima o fusível, não o equipamento. E o nosso organismo ele tem de tempos em tempos esses fusíveis. Por isso assim, o nosso organismo ele dá sinais. Então a gente às vezes fica doente, a nossa imunidade cai. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, alguma coisa. De tempos em tempos a gente acaba recebendo esses sinais do nosso organismo. E às vezes são sinais físicos, às vezes são sinais mentais. Nós somos avisados para que a gente não trave, para que queime o fusível. Porque senão, se a gente não der atenção, queima o equipamento. Aí é a hora que a gente infarta, que a gente tem um AVC, e tem no dia a dia, né, quem está ligado ao ambiente empresarial, tem uma fala muito comum que fala que nenhum CNPJ vale um AVC. Então é para que a gente tome cuidado, porque a gente se dedica, somos cobrados, nós nos dedicamos mais, somos cobrados, vamos além, somos cobrados, e chega um momento que nós não suportamos. E todos nós temos que ter consciência que nenhum ser humano do planeta tem mais horas que qualquer um de nós. Seja o homem mais poderoso do mundo, lá o Donald Trump, administrando os Estados Unidos e fazendo campanha eleitoral, ele tem 24 horas por dia. Seja aquela pessoa que está pescando ali na beira do Rio das Mortes, ele tem 24 horas, as mesmas 24 horas. Seja o Papa Francisco,
24 horas. Nós precisamos aprender a administrar a nossa participação neste tempo. Não adianta a gente querer administrar o tempo. O tempo é inadministrável. Um segundo que se passou agora, passou. Ninguém conseguiu segurar, ninguém conseguiu retardar. Passou. Faz parte de uma ciência chamada história, que muitas vezes nos incomoda. Qualquer tempo no futuro faz parte de uma expectativa. Nós não somos nada no passado, que já foi, e nós não somos nada um minuto adiante. É incerto. E aí antropólogos franceses dizem que nós gastamos muito tempo vivendo o passado e ansiosos com o futuro. Segundo eles, 70% do nosso tempo a gente fica preso no passado, que a gente não tem poder nenhum mais. Tudo que foi feito, tudo que nós erramos, ficou nesse passado. Outros 25% do nosso tempo, a gente fica ansioso, grilado com o nosso futuro, com aquilo que a gente nem sabe se vai chegar. Eu não sei se eu vou chegar ao final dessa palestra. E nós ficamos presos nesse movimento que gera ansiedade. É um passado que me deprime, porque eu não tenho mais condições de olhar e mudar o que foi feito no passado, e eu fico ansioso por um futuro que eu nem sei se vai chegar. E nós gastamos somente 5% do nosso tempo vivendo o presente, que é o único momento que nós realmente somos qualquer coisa. É o único momento que eu posso consertar o passado e edificar o futuro. É o único momento que o Danilo é o Danilo de fato. São nesses 5% de tempo que nós nos dedicamos. E por que não nos esforçar para nos dedicarmos mais ao presente? Fazermos aquilo que nós temos que fazer hoje, para que o futuro, se ele vier, seja prudente. Que a gente não esqueça das nossas mazelas do passado, mas que a gente possa usá-las para que a gente cresça para o futuro. Vale fazer um exercício. Eu lembro quando eu dava aula numa casa espírita lá em Poços de Caldas, minha cidade querida, e eu sempre pedia para o pessoal fazer esse exercício. Eu falava, de vez em quando, para e pensa, e se fosse agora? E se fosse nesse momento que eu fosse embora? Que eu fosse abandonar a vida, sem pensar em suicídio, tá? Mas que eu fosse morrer. Então eu costumava e costumo fazer esse exercício quando eu fico doente, seja qualquer doença, né? Às vezes fique gripado, mas para e pensa, se fosse um negócio seríssimo e fosse agora, né? Eu não pudesse fazer mais nada, qual seria a minha reação? Como que eu partiria, como diz muito aqui na região, como que eu partiria para a glória com a situação que eu tenho hoje? E por vezes nós vamos ficar assim, extremamente incomodados, aflitos de fato. Falar, nossa, mas eu tinha que ter feito isso, eu não fiz. Pô, eu briguei com fulano. E aí a gente começa a olhar por um prisma de que a vida é efêmera, de que a vida é passageira, de que nós estamos aqui de passagem. Que isso tudo, em algum momento, vai terminar. E independente das nossas crenças ou não a respeito da continuidade ou não da vida, nós seguimos. E se aquele momento for um momento derradeiro, for um momento de deixar a existência, que a gente busque ter isso muito tranquilo dentro de nós. E de novo, não é uma fala religiosa aqui, porque qualquer pessoa, independente de religião e mesmo sem ela, se a gente parar e pensar, se eu estivesse partindo ou estivesse desligando a chave nesse momento, a gente tem que buscar essa tranquilidade para a gente aprender a viver. E aí a gente volta na questão da síndrome de burnout, daquela síndrome que impacta a gente no estresse limite,
porque são nesses momentos que surgem os nossos pensamentos suicidas. Porque chega um momento que não vale mais a pena. A gente conclui que não vale mais a pena. Porque o fato é, e a gente vai falar mais disso, que ninguém, na verdade, quer morrer. Ninguém está querendo acabar com a vida. O que a gente quer fazer é matar a dor. Nós, ou a pessoa que está passando por isso, ela sente a dor da alma. É também uma descrição para a depressão, né? Uma dor da alma. Ela é cruel, é lancinante, muitas vezes é solitária. Ela é solitária porque ela é difícil de explicar. Ela fala, como é que eu explico? Eu não queria estar mais aqui, né? Eu queria fazer isso acabar, eu queria dormir para sempre, eu queria desaparecer, apagar tudo. Mas percebe que a pessoa não quer morrer? Ela quer sair daquele ambiente de dor. E é a dor moral, não é aquela dor física, mas é a dor moral, é aquela dor da impotência de, olha, eu não sei mais o que fazer. O que está acontecendo? Eu já não tenho mais controle, eu já não tenho mais vontade. E aí é a parte difícil, porque é a perda da vontade de tudo. É a perda da vontade de continuar lutando. Então a pessoa se desespera porque ela não encontra dentro dos limites dela uma solução que seja viável ou agradável. Ela não vê algo que possa tirá-la do sofrimento, tirar aquela dor que mora dentro dela. E é por isso que é importante que a pessoa fale. E aí vou além da pessoa falar, é preciso que nós estejamos aptos a ouvir. Desmistificar alguns processos que às vezes a gente fala, mas não, lá atrás não tinha nada disso, não tinha negócio de depressão. Tinha, mas não era diagnosticado. Achar que a pessoa fala, não, é falta de serviço. Não façam isso. Às vezes a pessoa dizer todas as dores que está dentro dela, falar, mas como é que você pode estar em depressão? Você é tão bonita, ou tão bonito, você tem tudo. Gente, isso agrava a situação. Porque é aí que a pessoa se sente um lixo, que ela fala, meu Deus, além de tudo, eu tenho tudo e não consigo ver valor. Eu posso ser bonito, inteligente, ter dinheiro, ter tudo, ter uma família maravilhosa, mas não se vê sentido nisso, dói na alma. Então a gente precisa ter em mente que a gente precisa, se estivermos sofrendo, nós precisamos falar, e se nós estivermos dispostos a ajudar quem quer que seja, que a gente saiba ouvir. Vamos usar a técnica do Cristo, né? O Cristo perguntava. Dificilmente o Cristo chegava lá dando palestra, né? O Cristo, muitas vezes, ele perguntava. Né? Quando ele chegava diante de uma pessoa, ele sempre queria saber dela. O que queres que eu te faça? Não era por aí? Então, vamos usar essa... É um termo da moda, mas fala muito a respeito da escuta ativa. A gente buscar ouvir, pesquisar a respeito, falar como é que eu tenho que ouvir essas pessoas. Se a gente não se sentir confortável, e às vezes não é fácil, porque às vezes a gente não sabe lidar. Gente, indica o centro de valorização da vida. Não custa nada, é gratuito, a pessoa está lá para isso. Pega o telefone, disca 188. É esse númerozinho mesmo. 188, vai ter uma pessoa lá para ouvir. Sabe? Fale, né? Incentive a pessoa a desabafar, fala, tira daí de dentro tudo que te dói, para que não seja as vias
do suicídio a válvula de escape. E aí eu volto a falar a respeito do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros tinha um protocolo de ação heróica. Ou seja, a pessoa estava lá para se atirar da ponte, eles iam lá, faziam uma operação e arrancava a pessoa à força ali. De um tempo para cá, o movimento ele é humano. Eles precisam convencer a pessoa a sair daquela situação. Porque não é por aí. Porque, sabe, o maior fator, quando se observa, fala, quem vai cometer suicídio? Que às vezes a dúvida é essa. Quem vai cometer suicídio? A gente precisa desmistificar alguns pontos, né? Eu entro aqui neles, falando que tem gente que acha, fala, essa coisa de depressão, suicídio é coisa de rico. Não é. 79% das pessoas que se matam no mundo estão em países de renda baixa ou média. Só aí esses 21% estão em países de situação mais abastada. Grande sinal, esse é o principal deles. Quem já tentou suicídio, de longe, é o fator mais relevante. Se a pessoa tentou suicídio, ela tem 50%, 70% de chance de tentar de novo, de fazer outra vez. Outro mito que a gente tem é que quem vai se matar não fala, não dá sinal, faz tudo escondido. Gente, a pessoa fala, a pessoa comenta, fala, tô cansado de tudo, pô, não vale mais a pena, né? Fala, nada disso vale a pena. Então, fica atento a esses sinais. Outro mito que tem, né? Que falar de suicídio aumenta o número de suicídios. Isso não é verdade. Criou-se um mito por trás disso, né? Os meios de comunicação até teorizam isso, mas isso não é real. Se a gente não trata o assunto, esse assunto não é sanado. Então ele precisa ser incentivado a falar. E quando a gente volta na questão da depressão, a gente precisa lançar a mão de todas as ferramentas, e não só da depressão. Quando a gente está nesse pensamento suicida, a gente precisa lançar a mão de tudo que está ao nosso alcance. Se é conosco, fica esse recado para nós mesmos. Se é com um ente querido, que a gente possa olhar para eles com os olhos de compaixão, não é de pena, mas é de compaixão, de auxílio, de mão ativa, assim como a maçonaria e grandes segmentos da religião costumam fazer, de serem ativos na caridade. Afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Nós temos que buscar atendimento médico, nós temos que buscar auxílio espiritual. Fala, Danilo, mas a pessoa é ateísta, não acredita em nada. Gente, auxílio espiritual não quer dizer que seja só na religião. Às vezes é naquele momento de amigo que a gente encontra reequilíbrio espiritual. Mas procura o médico, procura o psicólogo para que possa trabalhar a psicologia. Procure o psiquiatra para que trabalhe as linhas medicamentosas. Nós sabemos que existem fatores orgânicos da depressão, fatores orgânicos que levam a gente a ter pensamentos assim, e precisam ser tratados com medicamento. Procure o reequilíbrio espiritual, seja na religião, seja com um amigo, mas procure isso ativamente. Faça isso, porque isso pode de fato ajudar. É esse conjunto de fatores que vai fazer a pessoa sair disso. Ela precisa se convencer de que aquele não é o movimento que vai tirá-la de fato dessa situação. E aí eu trago aqui um estudo muito interessante. Existe uma professora chamada Dana Zohar. A Dana, ela é formada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é uma professora lá da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ela é a criadora do coeficiente espiritual. Não tem nada ligado à espiritualidade, não é nada disso.
Quem é mais velho, né, vai lembrar que até a década de 80, mais ou menos, nós tínhamos muitos lugares que fazia teste de QI. Fazer o teste de QI na pessoa, para ver se a pessoa era inteligente ou não. Com o passar do tempo, lá com o Daniel Goleman, criou-se o coeficiente emocional. Porque todos nós conhecemos pessoas que são inteligentíssimas, mas emocionalmente desequilibradas. Ela não sabe viver em sociedade. Então, passou-se a substituir o QI, falou, ser inteligente é importante, mas a pessoa tem que ter as emoções equilibradas. E aí, mais recente, de 2000 para cá, a Dana Zohar veio com o quociente espiritual, que une tudo isso e transcende. E aí ela fala que existem algumas características, e de novo eu vou em alguns pontos que podem nos ajudar a nortear e nos tirar da situação, que seja de depressão, que seja de surto, que possa nos levar a pensar no suicídio, mas que a gente possa se esforçar para buscar sermos pessoas de quociente espiritual mais elevado. E aí, quem são essas pessoas nos estudos da Dana Zohar? Ela tem alguns princípios, né? A pessoa que tem esse quociente espiritual mais destacado, elas praticam e estimulam o autoconhecimento. Sabe aquele exercício de Santo Agostinho, de conhece-te a ti mesmo, de olhar para dentro, de procurar saber, né, de fazer o exercício de, chega no final do dia, né, a gente para pensar, fala, como que foi meu dia? Né, as pessoas que eu tive relação ali no trabalho, na sociedade, eu fiz tudo por elas, tudo que eu podia. Né? Não, olha, eu falhei aqui, eu não me esforcei o suficiente. Então, esse é o primeiro princípio. Né? Elas são levadas por valores. Essas pessoas têm valores e alguns valores inegociáveis. Né? Elas são idealistas e questão de valor é muito profundo e pessoal. Né? Elas têm a capacidade de encarar e utilizar as adversidades em seu favor. Todos nós passamos por situações que são desagradáveis. Né? A gente falou aí muito dos jovens, né? Das crianças, dos jovens, que nós que já temos... que rodamos um pouquinho mais, não precisa rodar muito não, rodou um pouquinho mais, já sabe que a vida às vezes, na nossa ótica, às vezes ela é cruel, às vezes a gente não tem explicação, a gente só sabe que sempre fui esforçado, sempre me dediquei, sempre dei tudo que podia, e a vida, entre aspas, me castigou, sabendo que essa ideia de vida castigar não tem, tá? Um outro princípio que ela fala da pessoa do QS elevado são as pessoas que são holísticas, né? Quando fala holística parece um negócio bem bicho grilo assim, mas não. Gente, quando fala holística é a pessoa que enxerga o todo. Ela fala, peraí, né? Fala, o que está acontecendo? Tipo, começa a olhar as coisas funcionando não só naquele microcosmos, naquele pedacinho, mas começa a enxergar o todo. Né? Essas pessoas também celebram a diversidade. Elas sabem que nem tudo é igual, nem todos são iguais. São pessoas que trabalham em independência. Tem um ponto que eu gosto demais e para mim é o que fala mais alto na minha alma. Perdão. Perdão. Então, essas pessoas, né, elas perguntam por quê. E a pessoa que pergunta por quê, ela vislumbra novos horizontes. Ela acaba olhando para aquilo que está acontecendo e começa a se questionar. E por muitas vezes a pessoa tem pensamentos suicidas porque ela não encontra respostas. E aí vai um conselho assim muito do Danilo para quem quer que esteja me ouvindo nesse momento. Pode não encontrar resposta, mas morra procurando. Não desista. Não vá embora antes de encontrar resposta.
Busque a resposta. Seja insistente, pergunte por quê. Por que eu existo? Por que isso é assim? Por que as coisas doem? Por que eu perdi fulano? Por que ciclano fez isso? Vá atrás dos porquês. Esmiúce a sua vida. A pessoa que tem o QS elevado, ela tem a capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. Ela deixa de olhar só para ela e começa a olhar ao redor. Começa a pensar nas causas, nos efeitos, em tudo aquilo que monta a nossa existência. Porque no final das contas, todos nós somos um tijolinho nessa construção toda. Quando a gente olha para a nossa família, a gente começa a ver que para que a gente nascesse, precisou de um pai e de uma mãe. Por mais que não estejam juntos, de repente eles precisaram em algum momento se encontrar. Para que essas pessoas se encontrassem, precisavam dos nossos avós em algum momento se encontrarem também. Para que a gente faça o que a gente faz, a gente precisa de um contexto geral que... tem até um discurso que eu cito muito, né? Um discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford, que ele começa a fala dele dizendo: conecte os pontos. Que ele fala: não importa o que a gente esteja fazendo hoje, sofrendo hoje, passando hoje, lá na frente, por isso que a gente precisa esperar, porque lá na frente a gente vai entender o motivo de cada uma dessas coisas. E a história do Steve Jobs é belíssima, assim, é uma história sofrida, mas para se tornar o que ele se tornou, é belíssima, porque ele foi, entre aspas, abandonado pelos pais, ele foi dado de presente, falou: fica com a criança aí, que eu não posso cuidar. E ele não chegou a fazer faculdade, ele abandonou a faculdade, era o sonho da família biológica dele, e ele acabou não fazendo faculdade, ele foi fazer curso de caligrafia, e no final das contas, se ele não tivesse feito isso, os computadores hoje não teriam esse monte de fonte, que às vezes a gente fica mexendo para deixar o texto mais bonito. Isso é trabalho dele, lá do passado. Então, um exemplo pequeno, mas para dar o exemplo de que tudo, no final das contas, se conecta. Mas a gente só consegue fazer isso olhando para trás. A gente não consegue conectar os pontos olhando para frente. Então, por isso que a gente tem que esperar. Mais um ponto das pessoas que têm o QS alto: elas têm espontaneidade. Elas tentam levar a vida num formato, num termo em inglês que o pessoal chama, que é mais easygoing. É tipo assim, fala: vamos tocando, vamos levando a vida. Não no sentido de, deixa isso acontecer. Não. Mas tipo assim, fala: se eu não entendi, é porque ainda falta tempo na escola da vida para que eu possa entender. E um outro ponto que para mim também é muito, e de novo, com todo o carinho que eu tenho pelos irmãos da maçonaria, tem compaixão. As pessoas de QS elevado têm compaixão. Elas sabem das suas dificuldades, mas olham para os outros, olham para as dores dos outros. Então ela sabe que ela sofre também, mas que ela não está sozinha. E isso não pode ser um peso adicional, porque tem gente que está deprimido, né? Está nesse pensamento, fala: dá fim isso tudo. E aí a hora que vê o outro sofrendo, vai, tá vendo, né? A vida não vale a pena mesmo. Não é por aí. Né? Nós sofremos, mas, gente, não existe improviso na existência. Por mais que a gente, às vezes, esteja passando por essa situação que é pesada para cada um de nós, mas não existe improviso. A gente vai entender e vai passar desde que a gente saiba esperar, né? Saiba ter esperança. E aí a esperança também, não no verbo esperar, nós vamos ter que esperar também, mas no verbo esperançar, ter bom ânimo para chegar. Saber que não está sozinho. Repito aqui: se você está sofrendo, você não está sozinho. Se você não encontra com quem falar, liga 188.
né? Procura os ambientes, se tem a religião, procura os ambientes da sua religião ou da religião que te agrade. Procure os atendimentos fraternos, a fala amiga de alguém que está ali para te ouvir. E faça isso por você, porque vale a pena. Viver vale a pena. E eu sei que muitos que nós vamos acessar em algum momento por essa fala já teve pensamentos suicidas, que já tentaram suicídio, alguns que já cometeram suicídio, que teve alguém na família que passou por isso. Todos nós, para nós vermos o quanto é comum, todos nós temos um amigo, um parente, alguém do nosso relacionamento que não suportou essa dor. Então, nesse dia, nessa fala, de novo, a minha fala não é de psicólogo, não é minha área, não é da religião hoje especificamente, mas é de ânimo, de amigo, de ser humano que vive na sociedade, que de alguma forma ou de outra enxerga as dores do outro, da sociedade, daqueles que pensam que tudo poderia ser diferente, mas nos exterminar não vai nos levar àquilo que nós desejamos. Tem um amigo que fala que o suicídio é a porta falsa. Faz com que a gente ache que vai sair de uma situação e a gente não sai. Então, que a gente tenha força e ânimo para resistir. E aí, para a gente encerrar, agradecidos do tempo de vocês, eu sei que eu já estou aqui me extrapolando, mas só para encerrar, dando aí contar uma história breve e encerrar com um poema que para mim é uma prece que é um poema que conta uma história ligada a esse tema. E eu lembro que eu fazia um determinado atendimento e a pessoa chegou determinada a se matar. Lógico que eu não faria isso na minha frente, mas ela foi lá para me avisar. Olha, chega, dessa noite não passa. E nós ficamos horas conversando, né, tentando trazer a pessoa à lucidez, porque a pessoa vai se fechando e ela fica cega. E aí, num determinado momento, eu vendo que talvez nada que eu dissesse ali iria demovê-la da ideia. E aí, trazendo um exemplo, né, eu professo a doutrina espírita e a gente estava num ambiente e daquele ambiente a gente enxergava a sala onde a gente fazia as nossas reuniões mediúnicas. E eu disse, eu falei, olha, eu já te expus todo o que nós sabemos pela base da doutrina espírita, tudo o que acontece com o suicida. Então, assim, naquela sala que eu estou te apontando ali, às quintas-feiras nós temos uma reunião mediúnica e em um determinado momento nós temos o atendimento àqueles que, por ocasião, lançaram mão do suicídio e partiram para a vida espiritual. Então, se você, essa noite, realmente fizer isso, eu vou lamentar muito por ti, pela tua família, mas no momento que você puder, nos procure naquela sala às quintas-feiras, que a gente eventualmente possa fazer o teu atendimento para te liberar de um sofrimento que você está achando que vai deixar de ter e não vai. E graças a Deus essa pessoa, isso faz muitos anos, essa pessoa não cometeu suicídio. Não sei se eu assustei ela tanto que ela desistiu de fato, mas eu fico muito feliz com todas as vezes que eu tenho notícia dessa pessoa, que eu sei que ela está seguindo e tendo a esperança de continuar. E aí, a história que eu encerro aqui e deixo no coração de vocês chama-se Retrato de Mãe. Nós, principalmente aqui em Dores de Campos, né, que nós temos a devoção por Maria, e dentro da doutrina espírita nós sabemos, né, o quanto ela lida nesses ambientes. Trago aqui que depois de muito tempo
sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher dos planos superiores, nimbada com celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Foi eu que aniquilei a vida do Senhor. Em princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifícios, martírios, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui em que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agitas. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causas, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho desprezado. Mãe, não me venheis aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso à zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te. E quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de fé e luz, de paz e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a renuncioso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante e o pesadelo atroz, pergunta: quem sois vós que faleis assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Queridos amigos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela hora que me cederam ouvindo sobre um assunto tão importante e de tanta dor para tantas pessoas. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Até logo. Tchau.